Olá, estamos reunidos de novo, continuando estudando o livro de Apocalipse. Hoje nós começamos a ver a última sessão do livro, capítulo 20. Vamos orar pedindo que o Senhor nos ilumine, nos dê entendimento. Feche os seus olhos agora. Deus bendito, nós louvamos, te adoramos e te exaltamos. O Senhor é Deus. Graças te damos, porque o Senhor que dirige e governa todas as coisas de acordo com o teu plano para a redenção dos teus eleitos. O Senhor deixou registrada a tua vontade, a tua instrução, o ensino para nós vivermos a vida aqui neste mundo, enquanto aguardamos Cristo voltar, para vivermos num novo céu e nova terra. Obrigado por este livro que vem consolar a igreja, vem fazer a igreja perseverar no seu caminho reto, justo, o caminho da santidade, o caminho do teu reino. Que o Senhor nos abençoe assim e agora nos dê compreensão da tua palavra, para que a nossa vida seja agradável a ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa última sessão, que vai do capítulo 20 até o 22, fala do triunfo de Cristo. Mas nós começamos a ver a prisão de Satanás, desde a prisão de Satanás até a chegada do juízo final. É isso que nós vemos no capítulo 20. O capítulo 11 termina com o toque da sétima trombeta e a declaração de que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino eterno, cujo rei é adorado por toda a igreja com ações de graças. Eu leio, para lembrarmos, capítulo 11, de 15 a 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. É assim que termina o capítulo 11, com o juízo final, com Cristo reinando e adorado. Mas o capítulo seguinte, ele retorna aos tempos do Novo Testamento. Capítulo 12, verso 5, deixa isso bem claro. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Veja que fala do nascimento até a ascensão de Cristo ao céu para reinar. E aqui nessas sessões finais, a mesma coisa acontece. Na sessão anterior, o final dela, o capítulo 19, nós vemos no final desse capítulo a última investida da besta e os reis da terra com os seus exércitos contra Cristo e, seguida essa investida, o juízo final. Nos versículos 19 e 20 do capítulo 19, nós lemos assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja, o capítulo 19 fala do juízo final.
E o capítulo 20, então, vai retomar aos começos da igreja. Nós já vimos no começo de todo esse estudo de Apocalipse que ele tem 7 sessões, e foi demonstrado que essas 7 sessões correm paralelas, cobrindo todo o tempo, desde do Evangelho, do ministério de Cristo, até a sua volta e no novo céu e nova terra. E vimos também que essas 7 sessões se agrupam em 2 divisões maiores. As 3 primeiras sessões formam a primeira divisão maior, que trata da igreja perseguida pelo mundo. Essas 4 últimas formam a segunda, na qual vemos o conflito espiritual que está por trás dos panos entre Cristo e o dragão. É o conflito subjacente dessa perseguição à igreja. Apesar disso, de já termos visto isto, convém fazer um paralelo dos períodos da história colocados na última sessão dessa primeira divisão maior, na primeira sessão dessa segunda divisão maior, e comparar com o que vemos aqui no capítulo 20, a última sessão do livro, para a gente entender que é o mesmo caminho histórico, o que nos faz compreender melhor o início deste capítulo. William Hendrickson faz esse paralelo. Vamos olhando. Apocalipse 11 a 14, confrontando com Apocalipse 20. No capítulo 12, de 5 a 12, nós vemos o nascimento de Cristo, a sua morte, sua ascensão e coroação. Satanás é expulso do céu e perde seu poder de acusação contra os crentes. No capítulo 20, de 1 a 3, nós vemos Satanás preso e seu poder sobre as nações é cerceado, de maneira que a igreja começa a expandir, começa a conquistar as nações com o evangelho. No capítulo 11, de 2 a 6, e no capítulo 12, do versículo 14 a 17, nós vemos que há um longo período no qual a igreja é sustentada fora do alcance, fora da vista da serpente, testemunhando como um candeeiro que brilha. E a influência, então, do diabo é refreada. No capítulo 20, o versículo 2, há um longo período no qual Satanás é aprisionado. É a época do Evangelho. São 1000 anos, diz o texto. Terceiro paralelo, no capítulo 11, de 7 a 10. No capítulo 13, o versículo 7, nós vemos que em seguida há um período curto de perseguição dura, mas é pouco tempo que resta a Satanás e é ali a manifestação final do poder do anticristo. No capítulo 20, do versículo 7 a 9, há o mesmo período de uma perseguição mais severa de Satanás contra a igreja. É a batalha do Armagedon, convocando Gog e Magog para essa luta. Por fim, quarto período que precisamos comparar. No capítulo 11, versículos 17 e 18, e no capítulo 14, de 14 a 20, trata da segunda vinda de Cristo para o juízo final. No capítulo 20, de 10 a 15, é a segunda vinda de Cristo para o juízo final. Veja que há um paralelo, as 3 sessões mostram os mesmos períodos, com exceção da última sessão, que não fala do nascimento de Jesus. Com este paralelo, o entendimento do capítulo 20 fica mais claro e é de fácil compreensão. É a mesma sequência de eventos das sessões precedentes, ainda que com uma perspectiva diferente. A primeira vinda de Cristo, seguida de um longo período no qual Satanás está preso, é o período que a igreja é a testemunha e conquista as nações, seguido do pouco tempo que resta a ele e culminando com a segunda vinda de Cristo.
já começamos a entender que não dá para imaginar uma segunda vinda secreta para arrebatar a igreja e depois uma segunda vinda de fato. Mesmo porque nós temos aqui já só nesse pedaço, três narrativas do juízo final. Então, Jesus não viria 3 vezes, porque todos seguem essas narrativas em paralelo. Então, convém ressaltar que esse período de 1000 anos, ele precede a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o juízo final. Vocês, por certo, vão encontrar autores falando o contrário, que vem Jesus e depois vem o milênio. Mas quando nós olhamos, as três narrativas colocam esse tempo da igreja testemunhando fora do alcance de Satanás, da visão da serpente. Satanás está preso. Depois um período de investida dura e, por fim, o juízo final. Nós devemos lembrar ainda que na quarta sessão, aquela que vai do capítulo 12 até o versículo 14, que mostra todo o pano de fundo espiritual que está por trás da perseguição da igreja, os 5 inimigos da igreja são apresentados. Entretanto, a derrota de cada um deles é apresentada em diversas visões. 4 deles, agora que nós estamos no capítulo 20, 4 deles já tiveram suas derrotas apresentadas, exceto a do próprio Satanás, que é apresentada aqui nesta última sessão. Desse modo, nós vemos que nenhum inimigo da igreja é esquecido de passar pelo juízo. E no final, Satanás também é lançado no lago de fogo e enxofre, como a gente vê no versículo 10. Afinal, esse é o tema principal do livro: a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, que é Satanás, e os seus seguidores. Aqui vale as palavras de Paulo escrevendo aos Romanos: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. E não só vencemos, mas também vivemos e reinamos com Cristo. Então vamos olhar hoje a prisão de Satanás. Capítulo 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. João viu um anjo com a chave do abismo em sua mão. Se a gente olhar uma descrição que nós tivemos lá atrás, o abismo é um poço que tem uma entrada e uma tampa. Capítulo 9, versículo 1 e o começo do versículo 2 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo. E agora mostra que tem um lacre, que ele foi selado. O anjo também carregava na mão uma grande corrente, revelando que alguém seria preso. João então viu um dragão, que também é chamado Antiga Serpente, o Diabo e Satanás. A antiga serpente, quer dizer, ela é sorrateira e enganadora. O outro nome, o Diabo, quer dizer, o acusador. E, por fim, Satanás, que é o adversário. Os 3 nomes são colocados para o inimigo das nossas almas, para mostrar quem ele é. A despeito do poder do adversário, da astúcia da serpente, da horripilância do diabo, é isso que os seus nomes mostram. Ele foi dominado pelo anjo, o qual o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo e trancou, deixando a saída selada. O significado, o texto apresenta:
para que não mais enganasse as nações. Veja, quando diz que ele está preso, é para não mais enganar as nações. Mas para entender o sentido disso, precisamos observar essa passagem à luz do que os cristãos perseguidos nos dias de João passavam. No século I, a idolatria imperava no Império Romano. Não só com os deuses romanos, havia vários deuses romanos. E havia também, dentro do Império, todo o panteão grego que havia sido disseminado com a helenização promovida por Alexandre o Grande, o Império Macedônio. Mas também porque, quando os soldados romanos conquistavam um novo povo, eles traziam os seus deuses para Roma. E ali ia crescendo mais essa idolatria. Seus deuses eram trazidos para dentro do império. E olha, a idolatria trazia também suas festas imorais, seus vícios, a celebração dos deuses pagãos degradava a sociedade. O paganismo dominava. Nem é preciso dizer que fora do Império Romano era absolutamente toda adoração era feita pela idolatria, pelo paganismo. Talvez um ou outro cristão ou judeu que tenha saído desses limites do império tenha vivido a sua religião lá, mas não era uma igreja ou um culto forte ao Deus único e verdadeiro. O contraponto eram as poucas igrejas estabelecidas pelo esforço missionário a partir da Antioquia. Começou a partir da Antioquia, mas depois seguiu para todos os lados, com Filipos e outros também espalhando o evangelho, com Paulo, Pedro, com Tito, Timóteo, Alexandre e tantos outros. No entanto, eram algumas cidades dentro do império, não era uma hegemonia que dominava todas as regiões. Então, o cenário era de idolatria, imoralidade, de paganismo, de celebração de festas pagãs. Quando a gente vai e olha agora para o período desde o começo dos apóstolos, depois da ascensão de Jesus, todas as nações do mundo, excetuando os judeus e os cristãos, estão imersas na idolatria. Até a subida de Cristo ao céu, só os judeus. Quando é instaurada a igreja, agora os cristãos estão adorando o único Deus verdadeiro. Paulo diz assim, Atos 14:16, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus caminhos. Ele mesmo escreve dizendo que o diabo cegou-lhes o entendimento. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, lemos assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então era esse o cenário do passado, só os judeus adoravam um Deus verdadeiro, e agora, no começo da era cristã, no século I, os cristãos expandindo além das fronteiras de Judá. Mas a idolatria imperava. A pergunta é,
Será que Satanás vai manter as nações na cegueira, em trevas, exercendo domínio sobre os povos da terra? Essa degradação moral reinante vai perdurar para sempre? A resposta é a que já se ouvia na voz dos profetas da antiga aliança. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Veja, eu li Amós 9, 11 e 12, mas outros profetas já anunciavam isso, do evangelho indo para todas as nações, o conhecimento de Deus se espalhando como as águas cobrem o mar. Não só os profetas, mas o próprio louvor do salmista anunciava, por exemplo, a afirmação do Redentor. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, versículos 7 e 8, mas vários outros salmos falam do reinado de Cristo se espalhando para todas as nações. O que estava sendo anunciado? Que as densas trevas que cegam as nações não vão continuar. E é o que vemos aqui no início do capítulo 20. Satanás não vai mais prendê-las no engano, porque ele foi preso para que não mais enganasse as nações. As profecias se cumpriram. Jesus nasceu, iniciou o seu ministério, amarrou Satanás, que aqui a gente lê nos versículos de 1 a 3, mas no Evangelho de Mateus ele coloca assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Veja que o verbo que nós temos traduzido por amarrar, em Mateus 12, 29, é o mesmo verbo que é traduzido para fechou, aqui na narrativa de Apocalipse 20. Fechou o abismo, e Jesus falou que amarrou. É a mesma expressão. Seu triunfo sobre o diabo começou na tentação no deserto, que se afastou e voltará numa ocasião oportuna, disse ele, que é o pouco tempo que lhe resta. Mais ainda, Jesus começou ali a vencê-lo na tentação no deserto, mas expulsou e atraiu todos para si mesmo. Todos, não quer dizer todas as pessoas, quer dizer que não atraiu só judeus, mas judeus e gentios. No Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 31 e 32, você pode ler, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Veja que o seu príncipe será expulso. É a mesma raiz do verbo que nós encontramos em Apocalipse, lançou no abismo. Jesus, então, expulsou Satanás, atraiu todos para si na cruz. Foi lá que ele despojou Satanás, tirou toda a sua riqueza, toda a sua força. Paulo escreve assim aos Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É preciso destacar que a expulsão de Satanás, a prisão e a expulsão, estão, como nós vimos nestes textos do Evangelho, estão vinculadas à primeira vinda de Cristo. É lá que ele foi expoliado, foi expulso, foi amarrado. A sua amarração, então, está associada com
a obra que a igreja vem fazer a seguir, que é a expansão do reino às nações, pelo testemunho que a igreja dá. Em Lucas capítulo 10, na chamada missão dos 70, nós temos assim nos versículos 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Antes da vinda de Cristo, de sua vitória sobre o diabo, seu ministério, sua morte, ascensão e glorificação, a salvação estava restrita mormente aos judeus, um ou outro de outra nação que abraçaram a fé, tornando-se judeu. A guinada se deu com Cristo, que atraiu todos os homens a si. A verdade do Evangelho tomou lugar a mentira do diabo que cegava as nações. Era o Deus deste século cegando o seu entendimento. Desta forma, nós entendemos que a prisão de Satanás por 1000 anos, lançado no abismo, indica que a época que nós estamos vivendo, desde a ascensão de Cristo até pouco antes da sua segunda vinda, a influência de Satanás está cerceada no sentido de que ele é incapaz de impedir a expansão da igreja pelo testemunho às nações. Não é que ele não faz absolutamente nada. Mesmo um cachorro acorrentado, ele consegue atingir alguns lugares até onde a corrente dele alcança, consegue fazer algum estrago, mas está mostrando que não consegue mais manter as nações na cegueira. O evangelho aí tem o seu alcance. Através da pregação da palavra, que é aplicada pelo Espírito Santo, os eleitos de todas as partes do mundo, de todas as nações, são transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ou como Paulo escreve aos Colossenses, para o reino do Filho do seu amor. A igreja, com Cristo, conquista as nações. As nações não conquistam a igreja. É essa mensagem final que temos nessa visão de João. O fato de Satanás estar preso não significa que a sua influência está totalmente destruída no presente. Muitos ouvirão o chamado do Evangelho, mas não atenderão. Ouvirão as trombetas do juízo, mas não se arrependerão, como lemos anteriormente, capítulo 9, 20 e 21. E eu torno a ler. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O texto deixa claro que a prisão não põe fim à atuação de Satanás, mas cerceia para que não mais enganasse as nações. Ele pode fazer várias coisas, mas não pode impedir a expansão do reino de Deus na terra, que se dá pela pregação do Evangelho. Porque nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. O texto seguinte, que fala da glória dos santos nos céus, durante esse mesmo período que Satanás está preso para que as nações não fiquem mais cegas no engano, que nós lemos no versículo 4 a 6, são prova disso. De que nós vivemos o tempo em que o Evangelho pode ser espalhado, pode ser pregado, ainda que nem todos aceitem, recebam e creiam, mas todos os eleitos ouvirão e não poderão ficar mais
na cegueira. Eles não mais ficarão no engano. Ouvirão o Evangelho, receberão a Cristo, crerão e se ajuntarão à multidão da igreja dos salvos, enquanto os céus festejam isto. É sobre esta glória dos santos nos céus que a gente vê no nosso próximo encontro. Mas o que aprendemos nestes 3 primeiros versículos? Que o maligno, o inimigo das nossas almas, já não tem mais acusação contra nós, porque Cristo já pagou as nossas culpas, nenhuma acusação há contra os que estão em Cristo Jesus, e ele não pode mais manter os eleitos de Deus no engano. Levemos a mensagem do Evangelho, proclamemos. Nem todos crerão, nem todos se arrependerão com essas calamidades que Deus mostra, com os flagelos que ele mostra nos toques das trombetas, que servem para alertar. Esse é o propósito da trombeta. Mas ainda assim, a obra da igreja vai até a sua conclusão final. Será pregado o evangelho do reino a todas as nações, disse Jesus, e então virá o fim. Que nós vivamos nesta certeza de que os eleitos vão ouvir, e vamos com coragem, com ousadia, sem timidez, sem esconder, com aquilo que nós já conhecemos, o entendimento que nós recebemos, para testemunhar às nações. Porque o inimigo não pode mais mantê-las sem compreender. Não pode mais mantê-las no engano. Vamos orar? Louvemos a Deus. Deus bendito, te adoramos, te louvamos, te exaltamos. O Senhor é Deus bondoso, todo-poderoso. O Senhor confiou a nós, a tua igreja, nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós que conhecemos a Cristo Jesus, que o recebemos e fomos feitos teus filhos. A nós o Senhor ordenou, deu o privilégio de sermos as testemunhas fiéis. Sabemos que não podemos tirar as nações do engano, mas é bom saber que Satanás também não pode mantê-las no engano. Seu poder foi cerceado e a igreja pode expandir o seu reino com toda coragem e ousadia, porque o seu trabalho será sempre bem sucedido. Ainda que nem todos os homens ouçam o Evangelho e creiam, todos os eleitos ouvirão e crerão.